E é possível, né? O que a gente tá vendo. O ano passado vocês foram a indústria brasileira que mais cresceu, né? Vocês estão crescendo pra caramba. E agora um ano difícil, né? Um ano que a gente teve Covid, teve tantas coisas que aconteceram aí no mercado. Eu não sei se atrapalhou ou melhorou a indústria farmacêutica. Sei que a gente está em processo de inflação no mundo inteiro, né? Tá sendo economicamente está sendo difícil para o mundo inteiro. Não é isolado. Óbvio que a indústria farmacêutica é essencial, né? Assim, medicamento, cara, fica doente a qualquer momento. Então esse parece ser um dos setores que talvez não tenha sofrido tanto, né? Ou tá indo no bolo. Você acha que economicamente a indústria está dando uma desacelerada, assim como os outros mercados estão? Ou a indústria farmacêutica ela não sofre tanto passando por isso? A Covid ela mudou um pouco a dinâmica de mercado, os produtos que mais venderam durante esse período. E ela trouxe ali um impacto, né, principalmente no câmbio, na inflação, na própria compra dos EPIs, né, em seguida teve a própria guerra da Ucrânia, né, então você vê que a gente até hoje está tendo muita dificuldade, né, na compra de materiais, de insumo, então realmente assim, claro, para um exemplo de empresa como a Apsen, né, que a gente atua em várias especialidades, certamente a gente teve sim uma certa dificuldade para lidar com esse momento. E a cadeia de suprimento de vocês é da compra de insumo para construir o medicamento, né? Então o que você está falando que vocês estão tendo dificuldade é que quem fornecia para você determinado produto não conseguiu fornecer ou não teve mais? Foi esse tipo de coisa que aconteceu? Porque eu vou fazendo um paralelo aqui, a gente fala muito sobre o mercado digital, né? O mercado digital deixou de ter suprimento de semicondutores, que são os chips. A gente não tinha mais chip. Então, cara, o preço subiu porque a demanda continuou existente, mas as fábricas não conseguiam mais produzir. Então, a gente teve dificuldade para produzir celular, computador, servidores. Vocês também tiveram, então, dificuldade de comprar os insumos para produzir os medicamentos? Ah, não, com certeza. A gente está tendo dificuldade até hoje, né? Você tem toda a questão de subsídios, né? Em alguns países. A gente teve lockdown em Xangai recente, na China, né? Então, você tem a falta de containers, né? Por estar estocados, parados. Então, dificuldade de... É o que você falou, né? O Brasil, a gente acaba importando muito, né? Esses insumos. E aí a gente tem grande dificuldade justamente por conta dessa escassez, né? E o dolarizado, então, né? Se vocês importam muito, imagino que boa parte da precificação do produto de vocês é em dólar, né? Não, com certeza. Acho que a gente teve um impacto grande na margem bruta dos nossos produtos e voltando, né, esse ponto, né? E essa dificuldade da importação também de materiais, né? Você vê que todas as indústrias no Brasil estão com dificuldade de comprar, né? Hoje a nossa produção não é verticalizada, né? A gente não tem grandes produções de insumo aqui, nem tem material de partida também, né? Então, certamente isso tem sido muito crítico. Isso é uma característica da indústria farmacêutica como um todo no Brasil. É isso que você está dizendo. Acredito que no Brasil e em vários países também, né? Hoje, boa parte do material de partida vem da China, né? E dos insumos vem da China, da Índia. Cara, então, que curioso, porque sim, é exatamente a mesma coisa que acontece em tech, né? Cara, boa parte da mão de obra de tech vem da Índia. E produção da China. A mesma coisa, então, acontece com a indústria farmacêutica. Exatamente. Cara, as duas potências... você vê, outro dia eu estava conversando o quanto os Estados Unidos influenciou para a China se tornar essa potência, né? Então, começou terceirizando lá, porque terceirizar na China é mais barato, então vou fazer minha fábrica lá. Cara, ela ficou tão grande que cresceu brutalmente todos os anos durante sei lá quantas décadas e se tornou essa potência que se tornou. Mas me parece que não é só isso, né, cara? Você está falando, ela é forte na indústria farmacêutica, forte em tecnologia, forte em todo tipo de produção. Eu não sabia que para a indústria farmacêutica a China era tão importante assim. E eu imagino que para trabalhar para a indústria farmacêutica deve ter que ser homologada, né? Não é o que acontecia lá atrás, que a gente comprava um produto chinês e falava, puta, o produto é ruim.
Imagino que indústria farmacêutica isso não aconteça, né? Toda vez quando a gente desenvolve um produto, normalmente já nasce com 2 fabricantes, a não ser que você tenha alguma dificuldade de encontrar esse segundo fabricante, justamente para facilitar. E aí a gente tenta pegar de locais diferentes, né? Mas para incluir um fabricante, que é a sua pergunta, não, com certeza, você tem toda a questão de atender, de uma análise de DMF, de produção, você vai ter que ter um processo, né? Você tem que produzir lote, fazer estabilidade, conduzir estudos in vitro, muitas vezes, às vezes até em vivo, né? E isso é submetido, tem que aguardar um prazo para deferimento. Então, certamente, tem que ter muita qualidade para que a gente utilize esse insumo. E isso passa pela agência reguladora, ela tem que... Passa pela análise da agência reguladora. Entendi. A gente analisa toda a parte documental dessa empresa, né? A gente produz o lote, a gente faz estudos, né? Muitas vezes tem que fazer estudo de estabilidade, e esse produto ele é submetido, a gente protocola na Anvisa para que seja analisado.